Eu quase falei assim, é com a alma lavada, enxaguada nas águas minervas da emoção. Lembrei de Odorico Paraguaçu. Ramon Cajuí. Como diria Odorico Paraguaçu, É o sucupira. O Dias Gomes criou um linguajar muito peculiar para Odorico. Odorico dizia assim, vamos deixar os para trás-mente e vamos falar dos para frente-mente. O problema é que o Brasil gosta dos para trás-mente. Né? O que nós assistimos ali é a refundação da Arena, da Aliança Renovadora Nacional, que sustentou a ditadura militar por uma noite longa de 21 anos de ditadura. O que nós temos ali, veja bem, quem conhece um pouco da história do sistema partidário brasileiro, é a reconstrução da Arena. Eu lembro que a Arena, no começo dos anos 80, quando houve o processo de abertura e redemocratização, ela tirou o nome de Arena e virou o quê? PDS. Partido Democrático, PDS, isso, Partido Democrático Social, PDS. A Arena virou o PDS. Paulo Maluf tomou conta do PDS. E dentro do PDS houve um racha, puxado por Marco Maciel e José Sarney. E José Sarney e Marco Maciel fundaram uma dissidência do PDS chamada PFL. O PFL, ao longo do tempo, sofreu transformações. Ele virou Democratas, né? E na última fusão de partidos que houve, o PFL virou o quê? União Brasil. Do outro lado, o PDS, o que sobrou do PDS, se repaginou. Entre fusões e outras fusões, o PDS virou o quê? O PP. Nesse momento, a fusão da União Brasil com o PP, que eles chamam de União Progressista, é a reconstrução da Arena. Isso. Aqueles que se separaram em 1985, PFL e PDS, se reúnem novamente. União Progressista não é nada de novo, é apenas o para trás-mente voltando e uma pena que não haverá o para frente-mente. Tem uma histórica enorme, professor, Josinelli, é com você. Tem que deixar o Ramon falar essa parte histórica aí, porque ele é bom nisso aí, né? A memória do homem é, pelo menos nisso, né? Sabe traçar a história direitinho. Até gosto de ouvir ele falar. O problema é quando ele começa a falar o que não é verdade. Isso que é. Agora, falando da política estadual aqui, rapaz, quem vai liderar esse partido é um grande mistério, né? A gente está vendo o governador com problema com o Júnior aí, e o Maurício, aí a gente vai saber no futuro como é que vai ficar isso, porque todo mundo está no mesmo partido, bispo. E aí, como que vai ser? Essa é a pergunta da vez. Todo mundo agora está unido, o governador, o vice-governador é provável candidato a governo, o governador Marco Rocha é Senado, Mariana Carvalho, e aí é a pergunta da vez. O que a gente tem hoje, de fato, assim, revelado para nós, é que houve uma união de um blocão muito grande aí no ano passado e a coisa não foi boa como se esperava. A gente está aguardando as surpresas em relação ao nosso Estado com essa união aí do União Brasil e do Progressista. Veremos. Josinelli ficou 19 segundos aí. Josinelli, sabe que eu vi hoje o Bolsonaro fazendo caminhada para poder voltar a funcionar o intestino. E tinha um tal de um Bruno lá, dizendo que era candidato, apareceu, nem sei de onde que é. Bruno Scheid, lá de Paraná. Samuel, meu querido, a palavra é contigo. Gente, é o seguinte, essa candidatura aí do Ronaldo Caiado é uma candidatura laranja, só para marcar território, tentar conseguir voto de legenda, porque nas eleições de 2022, a senadora Soraya Tronic, com todo o aparato, conseguiu fazer 500 mil de votos, não fez nem 0,40% das intenções, um dos maiores tempos de televisão. E aí o que essa banda podre do Centrão tenta fazer? É de forma cleptocrata, eleger nas suas bases eleitorais o maior quantitativo de deputados federais e senadores para que possa fazer escambo com o governo que tende a ser reeleito, que é o governo Lula. Esse que é o jogo, simples, público e notório. União Brasil, para você ter uma ideia, com a Soraya Tronic, candidata a presidente da República, não fez sequer 6 mil votos em Rondônia. E esse mesmo partido dela elegeu a metade dos 8, elegeu 4 deputados federais. E agora, com essa fusão PP e União Brasil, eles tentam, né, aumentar esse poder de gerência. E você vê aí, né, figuras, né, exemplo da Cristiane Lopes. Eu acho que não pegou muito bem a Cristiane Lopes, né, na ânsia de querer aparecer, né, nacionalmente ao lado do Caiado,
o Ronaldo Caiado fazer esse discurso aí, né, eloquente, e ela ficar aplaudindo ele. Porque se fizer esse recorte e começar a espalhar isso nos 52 municípios do estado, principalmente, né, na região do Vale do Jamari, no Cone Sul, na 429, não vai pegar muito legal, porque a extrema-direita tende a não acompanhá-la. Mas, né, cada pessoa tem uma sentença, talvez esteja mais de olho no super fundão eleitoral, que recebeu 2 milhões, agora chega a 3. O que você acha disso tudo, meu querido? É Paraguaçu de novo, é o Dorico, Olha, são promessas. eu até queria que a produção... a gente viveu isso em Rondônia, né? Aqui em Porto Velho. Houve um grupão que chegou, fez um partido enorme, todo mundo do mesmo lado, e chega um Léo sem dinheiro, sem nada e leva. E aí, o que você acha? Paulo, eu queria Vai que ser a mesma coisa ou não? Eu queria que a produção colocasse a primeira imagem, onde está lá aparecendo Lira e Hugo Mota. Primeira imagem do vídeo que começou ali. Por favor, produção, coloca lá. Eu aguardo aqui. É coisa rápida para vocês localizarem. É a imagem inicial do vídeo, por gentileza. Enquanto a produção lá busca esse vídeo, eu só discordo de uma coisa que o Samuel disse, quer dizer, a Soraya, ela não tem a mesma representatividade que o Ronaldo Caiado, até porque ele já foi, em 89, se eu não estou equivocado, candidato à presidência da República. Ele está fazendo um governo que todos dizem muito bom em Goiás. Então, certamente, é uma comparação que seria até injusta com ela, dada a importância do Ronaldo Caiado. Agora, ele falou ali, a nossa produção deve estar procurando lá, alguma coisa ligada à reserva moral, inteligência moral. Não dá para falar em moralidade com o Hugo Mota do lado, com Lira do lado e outras figuras desse União Brasil. Oi? Ciro Nogueira também. Aí, por favor, Aria, para a imagem aí, por favor. Aí dá para ver, ó. Olha a galera que está do lado. Olha aí. Aqui já está aparecendo, aí, ó. Olha aí, Ciro Nogueira. Essa aí não está aparecendo o Hugo Mota, tem uma do Lira. Não dá para falar em moralidade com essa turma junto. Tem gente boa no Brasil? Tem, sem dúvida alguma. Tem progressista? Tem. A deputada Silvia Cristina é um dos exemplos positivos. Agora, é complicado você querer fazer um governo e juntar tanta gente ruim e querer pregar moralidade, querer pregar controle de gasto público. As emendas, dá uma olhadinha que o seu Lira já gastou nessas emendas secretas lá em Alagoas. Assim é difícil, né, meu amigo? Assim é complicado. E no fundo, o que eles querem? Mais dinheiro do fundão. Todo mundo quer dinheiro, né? Mas Bispo, você só contra Bispo. flores, né? Meus 30 aqui, segundo podia aqui. ser... Deixa eu só falar uma bobagem. falar. Eu vou falar uma bobagem. Você E se falou, por acaso... Dá- tem dá meus 19 30 segundos ali. para falar ainda. É os 19 segundos. E se por acaso o Ciro Gomes fosse para um partido desse aí, uma União Progressista de Samuel, não teria um cara de ponta? Seria, mas aí, tipo assim, lembra, como ele já xingou todo mundo ali daquele bloco, não tinha nem como ele... A questão, na verdade, aí, ela é simbólica, a meu ver, né? Porque, como eu disse, eu falei sério, é uma reconstrução da arena. Na verdade, é uma reorganização da representatividade política das classes dominantes brasileiras, que ao invés de avançar, elas retornam à sua recomposição, ao seu pacto de 40 anos atrás. Ô Cojuí, mas essa acho que isso é proposital, isso aí. Estudioso, Ramon, Eu vou discordar do Cojuí você nesse que é um seguinte estudioso, sentido. só um minutinho. Você que é um estudioso nessa área, você não acha que pode acontecer o que aconteceu em Porto Velho? Muita força e de repente vem um azarão por fora. Esse é outro problema. Mas o que vai. Só um minutinho. Mas o que vai acontecer é justamente isso. O Léo Moraes ganhou a majoritária, mas a Mariana elegeu os 23 vereadores. Eles estão de olho em se vilipendiar, né, dos cargos proporcionais e elegeu o presidente do Senado e da Câmara. Ô Samuel, mas aí nesse caso a Mariana elegeu os 23 vereadores. 100% dos vereadores. Porque todos estavam com ela, não tinha opção, todos. Eu só queria discordar, com devido respeito com o Juiz, que lá naquela época da Arena, do PDS, o pessoal tinha uma ideologia. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Hoje não, hoje é rato de navio. Você pega esse pessoal agora, muitos estão ali junto com o PT no governo,
daqui a pouco o PT sai, estão contra e assim vai. Então, acho que a qualidade que se tinha na década de 70 e 80 não dá para comparar com o que tem hoje. Hoje é um ajuntamento de doidos, que tem um bom papo, alguns um dinheiro bastante para fazer campanha, mas ideologia pouca ou nenhuma. Claro, eu não quero generalizar. Bispo, Mas é só rapidinho para o Ramon. Eu quero fazer uma pergunta Deixa para eu o Ramon. responder a questão que perguntou. Rapidinho, Ramon. Você acha que essa unidade aí é proposital? Eles estão tentando resgatar aquilo que perderam? Ou é de maneira inconsciente o que está fazendo nesse momento? O que você acha? Não, olha só, o sistema partidário brasileiro, ele ruiu em 2018. Porque não foi só... O Léo Moraes, ele não é um ponto fora da curva. Se você vai para 2018, todos os grandes partidos fundados depois da Nova República, eles vão para o saco, à exceção do PT. O Bolsonaro, ele vem numa onda que destrói o sistema partidário fundado em 85, né, que se consolida em 89. Então, os partidos no Brasil, eles perderam o poder de ter as rédeas do jogo. Tanto é assim que naquela eleição de 2018, vocês lembram lá, o Geraldo Alckmin era o candidato com maior aliança partidária e foi batido por um nanico como o Bolsonaro, concorrendo pelo PSL. Aqui em Porto Velho, vocês bem lembraram, porque está mais próximo, na eleição para prefeito, a candidata Mariana Carvalho tinha toda uma estrutura partidária ao redor dela e de grana ao redor dela também, que não conseguiu bater, né, a candidatura do Léo Moraes. Porque, embora os partidos eles façam parte da estrutura democrática, e eu sempre repito isso, não existe democracia sem partidos, é preciso combinar com o povo. O Caiado vai dizer lá que ganhamos, né? Mas se não combinar com o povo, como dizia o Garrincha, se não combinar com os russos, o resultado acaba sendo complicado. E eu volto a dizer, é significativo que nesse momento haja esse rearranjo da organização representativa das classes dominantes no Brasil. 10 segundos para o Samuel e nós temos que ir para o Mechan. E corroborando, né, a disputa ela é proporcional. Quando se cria-se, né, uma grande frente de coalizão como essa, eles aglutinam as maiores lideranças na disputa proporcional, mas no voto pessoal para presidente da República, as pessoas escolhem seu bel prazer por simpatia. Não, é uma ou seja, federação, virou um tem partido. pessoas que votam no Coronel Crisóstomo, na Cristiane Lopes, no Fernando federação Máximo, é um partido. para deputado federal, mas quando chega na disputa para a escolha para presidente da República, vota no candidato de esquerda. E assim ocorre em todo o território nacional.